Essa é uma aula de revisão sobre as leis de Newton. Então, vamos começar com a lei número 1. São 3 leis. A primeira lei se chama princípio da inércia. Mas o que é inércia? Bom, inércia é a vontade de um corpo em ficar parado ou em movimento retilíneo uniforme. Então, os corpos do mundo, eles gostam de ficarem ou paradinhos ou em um movimento reto, eles ficam se movendo em linha reta e com velocidade constante. Então, são essas 3 coisas. Velocidade aqui, né? A mesma velocidade. Ele fica andando em linha reta, em movimento assim, e com velocidade constante. Esse é o estado natural da natureza. Os corpos gostam de ficar assim, alguns mais, outros menos. Os corpos que mais gostam de ficar ou parados ou em movimentos são os corpos com muita massa. Então, a gente diz que esses corpos têm muita inércia. Então, muita inércia é igual ao quê? É igual a muita massa. Se o corpo tem pouquinha massa, ele ainda vai querer ficar assim, ou parado ou em movimento retilíneo uniforme, mas não tanto quanto quem tem muita massa. Só que no mundo que a gente vive, os corpos não estão ou parados ou em um movimento com velocidade constante em linha reta. Alguns corpos estão acelerando, outros corpos, sei lá, andam um pouquinho mais rápido, depois um pouquinho mais devagar, outros estão em movimento circular. Tem muita diversidade de movimentos no mundo. Então, por que será? Se os corpos têm vontade de ou ficarem parados ou ficarem em movimento retilíneo uniforme? Bom, é porque existem as forças. As forças são a única coisa que conseguem tirar esses corpos desses 2 tipos de movimento. Então, um corpo parado em repouso permanece em repouso, um corpo parado em repouso permanece em repouso, e um corpo em movimento retilíneo uniforme permanece em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força externa haja sobre ele. Então, vamos pensar muito bem sobre essa frase. Se não tiver força externa, ou o corpo vai estar em repouso, ou vai estar em movimento retilíneo uniforme. Como existem forças no nosso mundo, os corpos podem adquirir outros tipos de movimento. Agora, vamos responder algumas perguntas, resolver alguns exercícios para solidificar o que a gente viu anteriormente. Então, primeiro exercício. Que corpos que têm muita inércia? Então, se quiser pausar para pensar, e aí você volta daqui a pouquinho. Bom, então, que corpos que têm muita inércia? São os corpos que têm muita massa. Muita massa. Quanto maior a massa, maior a inércia. Mas o que é inércia? E é justamente a pergunta 2. O que é inércia? Então, pausa e já você volta. E a resposta de o que é inércia é a vontade de um corpo em ficar parado ou em movimento retilíneo uniforme. E é muito importante que você memorize esse movimento retilíneo uniforme, porque não é qualquer tipo de movimento, é um movimento sempre em linha reta
e com velocidade constante. Então, retilíneo em linha reta e uniforme, velocidade constante. CTE, abreviação de constante. Então, corpos que têm muita massa têm mais inércia, têm muita inércia. Ou seja, corpos que têm muita massa têm muita vontade de ficarem parados ou muita vontade de ficarem em movimento retilíneo uniforme. E por último, a terceira pergunta: quem tira os corpos do repouso ou do movimento retilíneo uniforme? Então, o que existe no mundo que faz com que os corpos adquiram outros modos de existir sem ser parados ou em movimento retilíneo uniforme? E a resposta é força, são as forças. As forças fazem com que os corpos saiam desses movimentos.